boa noite. Boa noite. Estamos aqui no nosso Podpira, hoje com convidados especiais, comemorando, né, o mês de agosto, Dia Mundial da Fotografia, com o nosso professor de fotografia da instituição, Marco Antônio, que ele sempre organiza esse evento, uma palestra, algo voltado, né, à fotografia, que é a disciplina do curso dele. E hoje ele trouxe um amigo, um colega, para falar um pouquinho sobre essa questão da fotografia, mas de um ponto de vista diferente, né, Marco Antônio? É isso aí. Bom, então, primeiramente, qual que é o intuito, né, do evento, né? Vamos chamar assim, que a Susan Sontag, inclusive, ela fala que fotografar é um evento. Né? Então, nesse caso, da onde que vem as problemáticas, né? Então, como eu leciono fotografia aqui na faculdade faz um bom tempo, né, desde 2013, uma das coisas que me chamava bastante atenção é quando a gente ia realizar as provas, né, no seu formato mais tradicional, escrito, com reflexões e tudo mais, alguns alunos chegavam para a sala de aula e falavam assim: nossa, eu estava estudando no ônibus, né, vindo para a faculdade, me zoavam, falavam assim: nossa, mas fotografia é apertar um botão, né? Então, desde a minha experiência aqui como professor de fotografia, eu sempre tive essa memória dos alunos trazendo essas discussões, né, para a sala de aula. E aí, então, faz pouco tempo, se a gente for considerar que, né, a gente tenta organizar esses eventos, mas é muito difícil, exatamente por questão de agenda, encontrar pessoas que estão também dispostas a conversar sobre, né, e então, assim, praticamente essa é a nossa terceira edição, né, de comemoração do aniversário da fotografia. A primeira, que aconteceu há alguns anos, nós convidamos, né, o Danilo Berbel, né, professor e coordenador do curso de jornalismo e publicidade da do Vale, que falou um pouquinho sobre a fotografia, sua memória e história, e também o trabalho da fotógrafa de Botucatu, Malu Arnelos. E depois, no ano passado, nós tivemos a colaboração do professor Paulo Ricardo, que falou um pouquinho sobre a fotografia dentro do processo criativo em artes visuais, né. Daí já foi direcionado mais especificamente para o público de artes, né. Mas daí, para esse ano, a gente conseguiu ampliar, inclusive, convidar outros cursos, né, como História, além de Artes, e também Letras, né? E daí o Adilson, então, trouxe uma pauta bem interessante para a gente, principalmente para poder, assim, problematizar ainda mais a imagem técnica, né, o termo do Guilherme Susser, né, que são essas imagens produzidas por aparelhos, né, mas pensar elas também na sua dimensão política e principalmente vinculada na pesquisa, né, na pesquisa acadêmica. Então, essa tem sido a nossa preocupação também. E, professora Adilson, né, fala um pouquinho sobre, se apresenta, lógico, né, os alunos já te conheceram, já assistiram a palestra, mas fala um pouquinho da sua formação. Primeiro, é uma alegria participar dessa conversa com você. Então, meu trabalho, né, é o resultado de 2 anos de pesquisa, né, no estado profissional, em ensino de história. Então, eu utilizei a fotografia, né, para poder pensar, né, na matemática, que é a temática dos trabalhadores do café, né, aqui na região do interior paulista, no ensino de história. Estou fazendo um resumo assim, né, do que foi o meu trabalho. Né, lá no caso do convite, né, do professor Chinês, para poder vir aqui, né, e falar um pouquinho sobre, né, esse trabalho, né, com os estudantes aqui da instituição. Foi assim, um desafio muito grande, porque, né, sempre um desafio você dialogar com públicos diferentes, né, sobre matemática, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso, né, porque como eu disse em vários momentos da fala, né, você falar sobre fotografia é um assunto muito prazeroso. E claro que comporta de muitas potencialidades de produção de conhecimento, mas que também comporta uma natureza muito fascinante, né, muito. Então, assim, foi um prazer enorme, né, participar desse momento festivo aqui, em comemoração ao aniversário da fotografia. E você, assim, como professor de história, trazendo também para esse lado da fotografia, como que você acha que ajuda na questão do interesse dos alunos, né, na questão de passar
o conteúdo ali como uma imagem, que muitas vezes o visual ajuda mais fácil do que a leitura, para que o aluno consiga enxergar aquele momento, que o aluno consiga enxergar aquele acontecimento histórico. Você acha que contribui, ou ainda assim vai depender do aluno, vai depender... Sim, essa pergunta é muito interessante, porque os autores que trabalham com a imagem na história, eles colocam esse ponto, né? Como que a imagem, ela torna a aula mais atraente, né, para o estudante. Né? E aí são colocadas algumas problemáticas, né? Ao mesmo tempo que a fotografia ela tem essa natureza de ser atraente, né? E considerando também que os jovens de hoje estão cada vez mais, né, submersos num mundo de imagens, né? Porém, isso também traz uma preocupação, um problema, né, para o professor de história, que é assim, ele se educar para poder aproveitar mesmo as potencialidades da imagem para a produção de conhecimento. Porque a imagem, durante muito tempo, ela figurou ali, né, nos materiais didáticos, como algo ilustrativo, né, a informação que o texto trazia. Não é? Isso, então você colocar a imagem, a fotografia, como, digamos, como protagonista da aprendizagem, isso demanda, assim, um trabalho e é muito grande. Então, sim, a aula de história, ou qualquer outra aula fica muito mais atraente quando o professor traz uma imagem, traz uma fotografia, mas, ao mesmo tempo, os nossos alunos, e até mais mesmo, estão totalmente, para entender como que as imagens elas se comportam, né, na nossa mente. E em relação à palestra de hoje, né, quando nós fizemos esse envolvimento dos cursos, né, de arte, história e letras. E, na verdade, como o professor falou, quando a gente fala da fotografia, a comemoração, a lei da fotografia, o trabalho que o professor Marcos Antônio já vem fazendo com os alunos, né, já vem preparando para isso. Mas de letras e história, eu não sei como é que eles estavam preparados para essa conversa mesmo, né, para esse tema que você trouxe. O que você sentiu em relação a isso? Assim, o trabalho com a imagem, com a fotografia, ele sempre é muito mais enriquecedor quando ele se dá mesmo uma perspectiva interdisciplinar. Né? Então, assim, quando o Felipe falou, né, vou convidar também o pessoal de arte, de letras, né? Eu falei, vai ter história, arte e letra. Aí eu até brinquei, né? Se eu falar uma coisa errada lá, ele vai corrigir, né? Mas, assim, brincadeiras, né? A parte, eu acho que quanto mais disciplinas diferentes, né? Pensando na fotografia, mesmo que a partir de um trabalho que foi muito específico, né? Pensando no ensino da história, justamente eu acho que é enriquecedor. Eu acho que, e eu espero, né, que os acadêmicos também da área de eles tenham, talvez, pensar nas possibilidades também dentro do seu campo. Porque, infelizmente, né, a gente vive uma profissão acadêmica que é muito separativa, né, que separa as disciplinas. Mas o conhecimento ele não se dá dessa forma, né? Ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar. Então, assim, é muito tranquilo pensar que tem grupos diferentes. Né? Não tem como que eles perceberam, né? Porque a minha fala não foi mesmo, eu disse, bem específico da área de história. Né? Eu também sou professor de geografia, passo por muitas vezes aí pela mesma coisa que você comentou de a dificuldade ali do ensinar, porque, querendo ou não, a nossa disciplina é texto. Dificilmente a gente vai conseguir fugir disso. E nesse momento aí, como você vê o papel da história nesse momento negacionista que a gente está vivendo, nesse momento aí onde tudo é fake news, onde a imagem, a rede social, ela ajuda, mas a rede social, ela atrapalha na questão da desinformação também. Eu acredito que
A educação como um todo, ela sempre desempenhou um papel muito importante, né, nesse olhar crítico para a realidade. E é claro que, com o passar do tempo, a sociedade ela vai se transformando mais ou menos negacionista ou apoiadora, né, da ciência ou de conhecimentos já considerados, digamos que, consolidados, enfim. Então, em alguns momentos históricos, né, a educação, e aí eu digo a educação porque não só na disciplina de história, de geografia, eu acho que a educação como um todo, ela vai ter mais dificuldade para conseguir promover essa conscientização, contribuir para esse olhar crítico dos estudantes, daí depois de uma geração mais crítica, né? E de repente está passando por esses momentos, né, que a educação está sendo mais desafiada, né? Mas nós tivemos, né, momentos muito piores, né, como foi o período da ditadura militar, por exemplo, né? A educação foi praticamente quase que, né, estrangulada, né? Então, assim, é desafiador o momento que a gente vive, já vivemos momentos piores e tomara que a gente supere essa fase e melhore tudo pior. Acho que o que você fala, né, em relação à educação é um ponto que pode tudo, né? Inclusive o nosso trabalho, né? Principalmente aqui dentro da instituição, como formadores, né? Estudos, educadores, trazer esse tipo de olhar, de visão, de movimento, é o nosso papel também. Pensamento, né? Deixar, vamos dizer assim, o aluno pensar por ele mesmo, porque ele vai, no futuro, fazer com que as crianças pensem. Então, sobre essas questões até que foram elencadas, acho que é legal até pensar um pouquinho, por exemplo, na fala da vida, por exemplo, lá com os alunos e tudo mais, várias questões de energia, principalmente relacionando, né, a questão da inteligência artificial, né, a questão de como vai ser a utilidade de imagens produzidas por inteligência artificial, até mesmo se elas muito ofuscar, né, a questão da utilização da própria fotografia na pesquisa, né. E agora vocês apontam essa questão, o Matheus apontou agora a questão da fake news, né. Então, eu acho que, pensando justamente nessa ideia da educação, isso reforça, inclusive, o nosso compromisso aqui na instituição, de, né, inclusive, corroborando com o que o Adilson falou, de uma pedagogia visual, né, de uma alfabetização visual, ou utilizando um termo do Walter Benjamin, uma politização da arte, né, especificamente, é exatamente de entender que nós estamos num processo não de construção, mas acho que de desconstrução, né? E eu falo isso exatamente porque hoje a gente fala muito da inteligência artificial, fala muito das fake news, mas é interessante a gente pensar também como que os meios de comunicação, principalmente para aqueles conteúdos que talvez sejam mais ingênuos, que tipo de ideias está se propagando. Vou dar um exemplo. Se a gente chegar numa sala de educação básica hoje e pedir para os alunos desenharem um cientista, como que vai ser a imagem desse cientista? A gente vai ter uma hipótese, né? A hipótese que eu coloco, e eu espero estar errado, que vai aparecer homens, predominantemente nos desenhos aparecerão homens, brancos utilizando jaleco. Ou seja, um estereótipo que mostra exatamente uma quantidade, um exercício, né, predominantemente masculino, de homens brancos e relacionados muitas vezes a não fazer ciência de laboratório, né? Ciências humanas não se faz no laboratório, né? Então nós temos aí esse problema que até um desenho animado, por exemplo, propaga um determinado tipo de informação que acho que também, né, é digno de uma desconstrução. Cientista é ali a pessoa trabalhando com alguma coisa, colocando um químico. Ou por conta da popularização do Albert Einstein, que ele tem que ser meio maluco, com o cabelo bagunçado e tudo mais. E sobre essa questão do negacionismo é muito curioso, como a gente olha muitas vezes assim que, tanto que tem aquele filme, né, Meu Malvado Favorito, eu acho muito curioso que o protagonista, que teoricamente, né, é um vilão, ele é um cientista, né? E do mesmo modo que eu vi recentemente, meu filho gosta de Sonic, e assisti o filme do Sonic com ele, e o Robotnik, que é o vilão da história, ele tem 5 PhDs, né? Então é muito curioso como que o cientista, ou aquele profissional que constrói uma carreira acadêmica, ele aparece sendo o vilão muitas vezes da história, né? Então é curioso. E em vários programas, em vários filmes, geralmente
cientista, o vilão, ele tem ali uma formação mais avançada, né? Não é... Enquanto que alguns, muitas vezes, os benfeitores, eles têm poderes sobrenaturais. Né? Aí, tipo, claro que não é uma regra, né? Fica uma coisa bem curiosa de se pensar. Mas é bem curioso, já que você está falando também dessa questão das representações, falei do cientista, por exemplo, já é uma coisa contrária quando você coloca arte. Então, você vai ter predominantemente, pelo menos a hipótese que eu levanto, né, mediante a minha experiência em educação básica, as artes visuais, e enquanto na ciência você vai encontrar vestígios de um certo tipo de intelecção, né? Na arte é como se fosse uma coisa muito mais, não que não seja, mas que fosse menos metódica, que existisse menos rigor de pensamento, né? E cabe destacar que, por exemplo, o Picasso, ele falava que 10% da inspiração, né? 99% é transpiração, né? Ou seja, tudo de muito exercício, de muito trabalho, né? E não é uma ideia que brota do nada e que você vai entrar na história do livro, na história da arte, né? Isso, na verdade, em todas as áreas, né? Você pensa muito em história, né? Quando você pensa no profissional de letras, né? O que vem, né? Sempre essa... E aí dentro do exercício difícil, principalmente quando você trabalha com imagem, né? O Edson apontou essa questão da fotografia, carregar essa memória, né? Mas a questão é que toda a produção imagética, conforme a gente discutiu lá na sala, né, ela tem um viés político, né, porque você está produzindo a imagem com uma intencionalidade. Né? Tem um livro, por exemplo, do Gilles Deleuze, por exemplo, que é uma lógica da sensação, onde ele vai descrever ali o processo, né, de trabalho do Francis Bacon, né, artista moderno, e aí ele coloca que a tela ela não está em branco diante do trabalho do artista. Então ela já está toda carregada de clichê. O maior esforço é você limpar aquilo, né? Então como você vai se livrar de todos esses clichês para que a imagem de fato apareça, né? E na fotografia, aí que entra um exercício interessante, porque na pintura você vai colocar as camadas, né? Na fotografia, o momento, o fato, o objeto, ele se colocou já dentro da câmera, né? E aí entra aquelas artes humanas, né? Qual foi os recursos que o fotógrafo pode usar naquele momento na hora de fazer a foto? Então, isso pode tanto, né, como assim dizer, vangloriar um determinado personagem, como pode também depreciar esse personagem. Então, por acaso, na fotografia tem uma técnica que chama de trucagem, que é o quê? Você esperar aquele momento frágil da pessoa para você fazer isso. Por exemplo, tem uma foto bem curiosa do Donald Trump, né, quando ele foi eleito pela primeira vez, e o fotógrafo se posicionou de uma forma bem, assim, bem estratégica, embaixo do púlpito, e a lapela do microfone do Donald Trump era vermelha, então a lapela ficou bem frente lá dele. Então, genial. Né? Então tem umas fotos do trucagens, por exemplo, eu tenho muito a dizer, né? Da intencionalidade do fotógrafo. Ele está passando a informação, né? Porque ele é uma operação mesmo, né? Lógica do dia, né? É aquilo que até eu chamo de pensamento mágico, né? Você falando aí, né? Pastor branco, né? Me lembrou de acho que é uma lenda, né? E alguém chega para o Michelangelo e me pergunta, né, quando ele compõe a estátua de Davi, né? Uma obra perfeita, né? Na vida, aí eu chego para ele, né, como que você conseguiu, né? Fazer algo tão perfeito, né? Aí ele fala, olha, de uma pedra, né? Tirar algo tão perfeito, eu já estava ali, né? Eu só tirei o excesso, eu só tirei o excesso. É um pensamento, né? De pensar, né? E será que ele pode ser desenvolvido, né? Vai ser um dom, né? Alguém olhar para uma pedra e enxergar uma etapa como Davi, por exemplo. Ou não tirou a informação suficiente para... Essa habilidade é uma habilidade também de vocês. Né? Pensando também na educação, né? É claro que é uma divagação talvez, mas apesar de você falou dessa questão de dom, cara, e aí é uma questão, é um termo que custa caro para a arte, por exemplo, né? Você fala na educação artística, aqui eu me refiro à educação artística dentro de uma educação artística na escola, né? Pensando que hoje o componente curricular se chama arte, né? Perante a legislação. E também no ensino superior, quando a galera vem, né, para cursar, e aí às vezes a gente tem que trabalhar com esse conceito, né?
Porque muitas vezes as pessoas elas acham que elas são especiais, porque, ou seja, né, de fato, né, Eu mas recebi. eu recebi o dom, né, e tem uma autora que, inclusive, quando o currículo paulista foi implementado, né, lá em 2010, uma das pessoas que idealizou o currículo de arte naquele momento, claro que isso foi lá em 2010, hoje tudo isso já se perdeu, já se passaram várias gestões e daí foi ladeira abaixo, né? Então, o que nós temos ali ela falava muito assim, então não é uma questão de dom, é uma questão de dão, ou seja, de acesso, de oportunidade. Então, por exemplo, para a gente formar esse tipo de pessoa, e isso que o Adilson falou, eu acho que ele entra muito nessa abordagem interdisciplinar do conhecimento, né? Então, para você poder transitar, para você poder pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, está exatamente atrelado ao acesso, né? Então, o acesso que as pessoas têm de poder dialogar o conhecimento, não só exclusivamente em uma determinada área, né? A matemática, por exemplo, que é um terror, né? Assim, digo isso, não acho que a minha palavra aqui foi feliz, né? Mas muitas vezes a galera tem um pouco de medo da matemática por julgá-la difícil, mas isso acho que não é exclusivamente da matemática, mas isso acaba entrando na física, na química, né? Na gramática, tudo aquilo que envolve, né? Um certo rigor e tudo mais. Mas eu penso que isso também está muito associado, vamos assim dizer, por exemplo, eu estava falando da matemática, a questão do não exemplo, né? E eu falo isso porque, certa vez, eu tive uma experiência onde, olha, considerando que eu sou formado em arte, eu fui cursar uma disciplina de psicologia da educação matemática. A gente precisava cumprir crédito, né, do mestrado, e a disciplina que encaixava no horário era essa, e vamos nessa, vai que é Brasil, né? E aí, cara, foi uma experiência que eu falei, pô, foi uma experiência assim, incrível, porque dela eu consegui extrair muitas coisas assim para minha área mesmo de atuação, porque a gente está muito acostumado a dar exemplo de como as coisas têm que funcionar. E lá eu tive a felicidade de conhecer um autor chamado Paulo Maia, e ele fala muito da ideia de não exemplo. Então a gente sempre explica como que as coisas têm que ser, mas ninguém fala que não pode ser de outro jeito, né? Então, daí eu tive a oportunidade de fazer uma experiência na prática. Então, eu peguei aquilo que era mais próximo da matemática. Então, eu peguei o desenho geométrico, que era um componente colecionado numa escola particular. E daí tinha lá para ensinar os alunos a traçar uma mediatriz. Eu falei, vamos lá, gente, faz uma mediatriz, utilizando um segmento de reta na horizontal, né? Traçado bonitinho. Quando eu dei um segmento de reta inclinado, o que eles fizeram? Eles traçaram de novo uma linha na vertical, né? Claro, tem todo um conceito que não cabe aqui explicar, né? Do que é uma mediatriz e tudo mais. Mas, enfim, eles repetiram o modelo anterior. Mas por quê? Porque eu não expliquei pouco que eles não podiam fazer, né? Então, acho que tem muitas coisas aí que a gente pode dialogar em outros lugares de conhecimento e, obviamente, tentando formar, né, essas pessoas que, né, não entendam que tudo é nato, né? Então, Bom, gente, isso foi um gostinho, né, um pouquinho, do que com certeza os nossos alunos que tiveram presentes na palestra puderam ter a oportunidade, né, com os nossos dois convidados, nossos dois professores. Eu agradeço mais uma vez, da professora Dilson, do professor Marco Antônio, nosso professor aqui da instituição. Professora Dilson, volte sempre, quando você quiser. Muito obrigada. Agradeço em nome aí da toda a instituição. Obrigado aí por participar aqui desse episódio do nosso podcast. Agradecido em meu nome, em nome da professora Rosângela. Muito obrigado, professora Dilson, professor Marco Antônio. A gente se vê nos próximos episódios aí. Muito obrigado. Agradecendo de novo. Tchau, tchau. Valeu.